Os primeiros meses de escavação foram pagos pelo supermercado. Pronto. Existe, não sei se vocês conhecem, se não, mas a legislação portuguesa neste momento diz que quem tem interesses imobiliários em zonas onde se conheça vestígios arqueológicos ou se suponha que eles existem, tem que pagar os trabalhos arqueológicos. Pronto, nós depois já fizemos outros trabalhos que não foram pagos, mas esses que serviram para fazer estas alterações que eu vos disse foram realmente pagos pelo proprietário. Nesta área aqui, por isso a um nível já de derrube, foi detectado o enterramento de uma criança, por isso de um bebê, e isto é um facto habitual em vilas aqui das redondezas. Em Cascais é muito habitual. Em princípio relaciona-se, o enterramento já foi feito, como eu vos disse, numa fase de abandono, em que as estruturas já tinham decaído, o telhado já tinha caído, as próprias paredes também, e provavelmente os habitantes que estiveram aqui no período seguinte ainda tinham conhecimento da existência de qualquer coisa mais antiga para além deles, e daí que fosse quase um espaço sagrado e a colocação de enterramentos, sobretudo de crianças e bebés em vilas já abandonadas. Este sítio, nós temos um dos sítios mais antigos com ocupação da Amadora. Temos no monte que fica aqui acima, onde agora estão os prédios, a ocupação do Calcolítico final e da Idade do Bronze. Há um hiato na Idade do Ferro e depois temos vestígios à superfície, por isso mais ou menos até esta zona aqui do terreno. Tudo isto está misturado. Pronto, nós estamos, como se pode verificar pela vegetação que está à volta, em bons solos agrícolas. São solos basálticos, ao contrário dos da metrópole de Carim, que são solos calcários, mas também são bons para a prática da agricultura dos cereais. Aqui, pronto, tudo se dá, basicamente. Por isso nós temos uma série de misturas até ao topo destas pedras, e nesses materiais misturados temos vestígios do século II, materiais do século II, que nos apontam para uma ocupação romana anterior a esta que nós temos aqui, e que muito provavelmente, é a nossa hipótese, se encontra por baixo destas casinhas que estão aqui em cima, que fazem parte da aldeia da Falagueira. E depois, pronto, desde o século III, IV, temos materiais do século V, século VI, pronto, a história da decadência do Império Romano, como é óbvio, efetuou-se, é concreta, é real, mas nestes pequenos sítios, no fundo, nos subúrbios do Império Romano, se podemos dizer assim, a ocupação manteve-se. Por isso nós temos uma ocupação contínua, pelo menos até ao século V. Depois temos materiais do século VI, que ainda são associadas a produções, no fundo, romanas. Depois temos uma necrópole paleocristã aqui, outra vez neste monte, de finais do VII, inícios do VIII, por isso os primeiros cristãos, despojados de qualquer tipo de espólio. E depois temos uma moeda árabe também descoberta aqui, de inícios do VIII. E temos outras cerâmicas, temos depois documentação da Torre do Tombo, que nos refere a existência da Falagueira, da aldeia da Falagueira, ou do lugar da Falagueira, ou do casal da Falagueira, tanto faz, qualquer um deles é mencionado, a partir do século XIII. E daí para a frente temos os moinhos, século XVIII, a aldeia da Falagueira, sem dúvida nenhuma, século XVIII e provavelmente anterior, mas as estruturas que temos aqui devem ser século XVIII, e até aos nossos dias. Por isso estamos realmente num sítio com bons solos, num sítio com águas permanentes todo o ano, com um filão de calcedónia aqui muito próximo, que pode ter sido também um dos fatores para a implantação desta vila, não só a exploração agrícola em si, mas também a exploração de uma pedra semi-preciosa. Pronto, ainda está para vir os dados que nos confirmem isso, mas é realmente uma hipótese. A área escavada é uma área bastante reduzida, mas vocês têm que ver que nós temos 2 metros de altura do terreno em cima de nós. Não é? Por um lado ainda bem, não é? Que isso é que fez com que se preservasse quase 1 metro de parede, por outro, em termos de escavação, é muito moroso. Só nos estamos a restringir a esta área, porque é a área que nós temos autorização. O terreno fora da vedação já não é propriedade do Lidl, é um proprietário que
houve algumas questões com a Câmara e até ao momento não conseguimos obter autorização. De qualquer modo, é assim, quando nós estamos a colocar um sítio destes, ou a necrópole de Carenco, seja que sítio for, à amostra, nós temos que pensar na sua preservação. Se nós, quando escavamos, estamos a destruir, porque aquilo que nós estamos a escavar nunca mais vai ser reposto, é impossível voltar a pôr aquilo que nós tiramos. Por isso também temos que ter essa noção. Por exemplo, colocar esta cobertura pode ser uma coisa muito feia, mas custou muito dinheiro e foi preciso muito tempo para conseguirmos fazer. Por isso, o facto de nós pensarmos em alargar a área de escavação, temos sempre que pensar como é que nós vamos preservar, porque de certeza que vamos encontrar vestígios semelhantes e tudo isso implica custos, e não só, e há sempre os atos de vandalismo, e o próprio terreno. Nós tivemos que colocar esta zona aqui porque todos os invernos, mesmo apesar disto estar assim, as terras caem. Pronto, e isto precisa de uma manutenção constante. Com a equipa que nós temos no museu, que é muito pequena, é complicado. Por isso, pronto, todas estas questões têm que ser equacionadas e têm que ser pensadas. E por muito que nós tenhamos gozo, no fundo, em escavar e em descobrir e sabermos o que é que está aqui, temos que pensar também noutras questões. Por isso, nós desde 2004 que não fazemos nenhuma intervenção aqui na vila. A última foi da própria conservação das paredes, porque estavam a degradar-se, da lareira, e os estuques tiveram que ser retirados, os estuques pintados que nós encontramos, porque aqui não se conseguiam preservar. Basicamente é isto, não sei. Têm questões?